Olá você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela companhia. Em instantes estarei me reproduzindo mais um programa da leva da Web Rádio Estação da Luz, mas antes gostaríamos de avisar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita, por isso reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, textos, livros suplementares, entrevistas, áudios, palestras e agora também os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. Um material simplesmente excepcional. Por exemplo, hoje vamos reproduzir o programa número 45, Filosofia, Ciência e Moral, Espíritos Felizes, Sansão, com Alexandre Santos, Cristina Tavares, ou melhor, Cristina Albuquerque, José Guilherme, Amadeu Ferreira participando também na Web Rádio Estação da Luz, justamente hoje, 17 de março de 2021, 8 horas da manhã. Então, esse programa tem um diferencial, porque Alexandre Santos e a equipe faz uma viagem sobre a questão do desencarne de Sansão. Sansão foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele combinou com Kardec se desencarnasse, ou quando desencarnasse, que ele esteve doente mais de um ano, e aí ele gostaria de ser evocado para já falar sobre o mundo espiritual. E não é que aconteceu isso 8 horas após o desencarne, o pessoal velando o corpo em uma sala, Kardec o evocou em outra, e aí ele deu um relato simplesmente extraordinário, emocionante, de uma lucidez extraordinária, falando sobre a sua felicidade no mundo espiritual, os amigos e parentes que eu recebia. Realmente um programa que você não pode perder. Queremos agradecer mais uma vez pela sua companhia e vamos ao programa. Nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
bebedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, bom dia. São 8 horas da manhã, quarta-feira, dia do programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui reunidos já na bancada do programa Filosofia, Ciência e Moral. Além de mim, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina, nosso irmão Guilardo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. E nosso irmão Tavares, que fica aí também por trás aí, nos ajudando com toda a tecnologia necessária para que o programa chegue em todos os lugares. Então, bom dia, Guilardo, bom dia, Cristina, passando a palavra aí para vocês darem um bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pela web rádio Estação da Luz, nos canais do YouTube, nos canais do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Cristina? Bom dia a todos. Hoje, um dia muito especial para nós e nós estamos muito felizes porque você está de volta aqui. Fez muita falta nesses dias. Eu e o Guilherme ficávamos, né, Guilherme, tenso, coração frágil, mas que bom que você está aqui de volta conosco e é muito bom estar aqui todas as manhãs das quarta-feira, conversando um pouquinho, passando um pouquinho daquilo que a gente já estudou, para as pessoas que precisam dessa palavra. Bom dia a todos, de todo coração, que a graça de Deus esteja conosco. Obrigado, minha irmã Cristina. Guilardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Hoje, aqui mais uma quarta-feira, estamos aqui juntos novamente, nesse horário das 8 da manhã, levando um pouco da doutrina espírita para todos que nos escutam. E hoje, como falou Cristina, um dia muito especial, nosso professor, nosso mestre Alexandre, que não é Alexandre o Grande, mas é o grande Alexandre, está de volta conosco, né? Dando esse suporte, dando essa segurança, essa tranquilidade, para que a gente possa fazer esse programa e levar a mensagem da doutrina espírita a todos que nos escutam. Bom dia, Mestre Tavares, que fica escondidinho aí, né? Dando todo o suporte para que a gente possa estar aqui no ar. E é isso, Alexandre. E o momento é ainda de muita preocupação, mas pelo que eu vejo, você voltou, parece que mais... Vou olhar aqui direitinho, parece que está mais forte do que antes. A Covid lhe fez bem, parece, viu, Alexandre? Muito bom estar de volta. Valeu, meu amigo. Bom dia. Valeu, meu irmão Guilardo. Só esclarecendo, né? Tavares está por aí, ó, nosso irmão Tavares. Eu tenho que também falar da alegria que é ver você aqui de novo no programa, depois dessa retombada grande. O que eu tenho para falar para você é o seguinte, é que eu consegui entender que eu e você somos iguais. Porque se fosse um homem de bem, nós dois teríamos morrido. Meu Deus! É verdade, meu amigo Tavares. Graças a Deus, estamos aqui de volta. Deus sabe o que faz nesses momentos, né, meus irmãos e irmãs? Momentos de dor e de sofrimento coletivo, de prova coletiva, de expiação coletiva. Nesse momento, a gente só pede a Deus por todos aqueles que ainda sofrem, né? As famílias que ainda sofrem, aqueles que estão internados, aqueles que estão lutando pela vida, né? Que a gente possa se solidarizar com todos eles e dizer ao meu amigo Guilardo que o professor de todos nós é Jesus. Né? Eu não sou professor de ninguém, meu irmão, de forma alguma, muito pelo contrário, aprenda muito com todos vocês, principalmente com o nosso irmão Tavares, que está por aí, nossa irmã Cristina, com o nosso irmão Guilardo. Eu assisti todos os programas, achei muito interessante, aprendi muito com todos vocês. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que o programa, né, Filosofia, Ciência e Moral é um programa da Web Rádio Estação da Luz que tem um apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis
da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e de várias outras entidades espíritas pelo Brasil afora. E é com prazer que a Web Rádio Estação da Luz apresenta o programa Filosofia, Ciência e Moral, e hoje o programa é muito especial, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, meu amigo Tavares e todos aqueles que nos ouvem pela Web Rádio, porque hoje nós vamos falar sobre uma obra de Allan Kardec, uma obra muito importante, uma obra que a gente indica a leitura para todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e nos ouvindo pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz, que é a obra O Céu e o Inferno, do nosso queridíssimo Allan Kardec. Hoje nós vamos começar uma série de programas que vai entrar exatamente na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que uma parte desse livro muito especial, meu amigo Guilardo e minha amiga Cristina, porque traz, na verdade, relatos através da mediunidade de espíritos, né, das mais diversas ordens, né, sobre a sua sorte no mundo espiritual. Lembrando que o livro O Céu e o Inferno, meus irmãos e minhas irmãs, é um livro, né, que traz como objetivo o estudo, né, do que acontece com todos nós, espíritos encarnados, né, logo depois da desencarnação. O Céu e o Inferno, então, é um livro que se propõe a falar sobre o destino da alma encarnada depois da sua desencarnação. Então, ele vai trazer na sua segunda parte uma série de relatos. E hoje a gente vai falar sobre o relato do Espírito Sanzon. Mas antes de falar sobre isso e entrar no tema, nós vamos fazer uma prece para a gente poder se harmonizar. Nós vamos também fazer uma leiturazinha preparatória, uma leitura rápida de um trecho do Evangelho, para a gente poder entrar na sintonia do Cristo e fazer o nosso programa, né, da melhor forma possível. Então eu queria pedir à nossa irmã Cristina, que se for possível, ela faça a leitura preparatória. Pode ser, minha irmã? Sim. A leitura preparatória vai estar no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Obediência Construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, que fostes chamados. Está em Paulo, é uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sobre nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco. Revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e conciso dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial, por tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressivamente posição no seio das esferas.
Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho de um mundo melhor. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. E assim a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui uma prece inicial, viu, meu amigo Guilardo? Se você tiver aí o Evangelho na mão aí, puder fazer uma leitura de qualquer trecho do Evangelho, só uma pequena leitura mesmo para a gente dar início ao nosso trabalho de hoje. Eu vou fazer aqui uma prece inicial, pedir a todos aqueles que nos... Pode ser aleatório, meu irmão. Pode, perfeitamente. Pedindo a todos aqueles que nos ouvem pela web rádio Estação da Luz, a todos os nossos irmãos que estão aqui na bancada, todos aqueles que estão de qualquer forma sendo alcançados pela nossa prece, pedir a todos vocês que voltem o espírito de vocês, a alma de vocês para o alto, né, para que a gente possa pedir a Jesus, Mestre amado Jesus, Mestre de todas as horas, que nos ensina o caminho da verdade e da vida. Nós pedimos nesse momento, Mestre amado, por teu intermédio, autorização do nosso Pai, para que possamos iniciar os trabalhos da manhã de hoje, trazendo, antes de tudo, paz e tranquilidade nos nossos corações, para que a gente possa interpretar todas as informações que nos chegam do alto e repassar assim a todos aqueles que precisam, na manhã de hoje, ouvir um pouco mais de palavras de carinho, de conforto e de amor. Que assim seja, e assim nós iniciamos o nosso programa de hoje, pedindo então a autorização do alto para iniciar esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Meus irmãos e irmãs, então, passando a palavra agora para o nosso irmão Guilardo, para ele fazer uma pequena abordagem aí do Evangelho de hoje. E Amadeu, nosso irmão Amadeu, está chegando por aí. Seja bem-vindo, meu irmão Amadeu. Bom dia, Alexandre. Bom dia, dona Cristina. Bom dia, Guilardo. Tudo bem? Paz e luz com Jesus. Bom dia, grande Amadeu. A alegria agora está completa, né? Nós somos o professor, agora sim. Agora estamos. Ai, meu Deus, é coração de mãe mesmo. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo. Obrigado. Então, eu abri aqui aleatoriamente, né? No capítulo 19, no item 12, a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de engenho, que se lança à realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade
de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores, que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé humana e divina. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863, Alexandre. Valeu, meu irmão. Só um pequeno comentáriozinho, né, da fé, né, Alexandre, que nesse momento de dificuldade que a gente está passando, que nossa fé está sendo testada, está sendo provada, né? A fé, a gente gosta de dizer que não é acreditar, né? A fé é você confiar, significa confiança. Apesar de todas as tribulações, da tempestade que o mundo vive, a gente tem que ter a certeza que o Mestre está no timão, guiando essa embarcação a um destino seguro. Então, confiemos, apesar das dificuldades, Alexandre. Valeu, meu irmão, Guilardo. É isso, meu amigo. Esse é o evangelho de hoje. E aí, Amadeu, Cristina e Guilardo, nós vamos começar, meus irmãos, agora, sem mais delongas, no nosso assunto do programa de hoje. Como eu vinha dizendo para os amigos aqui, Amadeu, o programa de hoje é um programa bem especial, porque nós vamos estudar a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde Allan Kardec traz vários exemplos, né, de espíritos, de experiências de espíritos após a sua desencarnação. Então, nós vamos entrar nessa incursão agora. Nós vamos iniciar com o estudo de um caso bem interessante que foi relatado lá no livro O Céu e o Inferno, que foi a desencarnação de um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, meu amigo Amadeu. O nosso irmão, que nós vamos estudar o caso dele hoje, ele era nada mais, nada menos que um dos membros, né, um dos fundadores lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, ele fazia parte, né, do corpo de membros do primeiro centro espírita do planeta, né? Do primeiro centro espírita do planeta. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós já temos aí a participação de algumas pessoas, de algumas pessoas que estão se comunicando lá nos canais aí da rádio, né? Rodrigues Bélia, né? Antes disso, o nosso irmão Francisco apareceu aí, né? Francisco, bom dia a todos, bom dia a Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina, Guilardo e Tavares, e agora Amadeu, né? Ele não tinha visto Amadeu, nosso irmão Delson, bom dia, amigos. Que bom, Alexandre, vê-lo retornando. Valeu, meu irmão, obrigado, tamo junto, sempre. Chiquinho aí de novo, bom dia, meu irmão e querido amigo Amadeu. Chiquinho agora viu Amadeu por aí e deu as boas-vindas ao nosso irmão Amadeu. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Podem participar conosco aí pelos canais aí da rádio. Nós temos canais aí também pelo YouTube, pelo Facebook. Temos também pelo WhatsApp, quem quiser aí mandar perguntas, fazer alguma pergunta. Mas, enfim, meu amigo Amadeu, nós vamos estudar o caso de Sanzon. Sanzon, Amadeu, uma coisa interessante. E o WhatsApp, se quiser fazer pergunta pelo WhatsApp, gente, nós responderemos aqui, ó. O WhatsApp é o seguinte, o número é 84, que é o código aqui do Rio Grande do Norte, 988 17 5598 e 98 185 3100. Quem quiser mandar qualquer pergunta sobre o tema de hoje, fique à vontade, pode mandar. Aqui temos aí o nosso irmão Amadeu, nossa irmã Cristina, nosso irmão Guilardo, nosso irmão Tavares, e nós estamos por aqui também para que a gente possa conversar sobre tudo isso. Mas Amadeu, Sanzon Amadeu, ele se achava um membro da Sociedade de Estudos Espíritas, Parisiense de Estudos Espíritas, um membro
pouco importante. Na verdade, Amadeu, é a humildade daqueles que são espíritos elevados, né? Ele se achava um membro pouco importante e ele passou um ano padecendo de sofrimentos atrozes no final da vida dele. Ele adoeceu, segundo relatos do próprio Allan Kardec, né? A doença dele que levou ele à morte foi uma doença que trouxe muitos sofrimentos físicos, ele sofria dores constantes, e ao longo desse padecimento ele fez um pedido a Allan Kardec. O pedido que ele fez foi que ele fosse objeto de estudo da doutrina espírita, que ele tanto se dedicou, estudou, compreendeu, tentou compreender. Então ele fez esse pedido não só a Allan Kardec, como ele fez esse pedido à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele pediu que ele fosse evocado imediatamente, no momento oportuno, logo depois da sua desencarnação, porque naquele momento ele pedia a Deus e pedia ao orientador espiritual de todos os trabalhos da sociedade, que era o Espírito de São Luís. Ele pediu a autorização para que ele pudesse trazer o seu exemplo e para que o seu exemplo fosse estudado. Ele queria mostrar fase a fase, né, do que aconteceu com ele depois da desencarnação. E não era à toa, é porque ele era um conhecedor da doutrina espírita, ele era um praticante da doutrina espírita na sociedade, e ele queria mostrar quais as consequências que essa doutrina poderia trazer para o espírito no momento da sua desencarnação. Então, Allan Kardec, de pronto, aceitou o pedido do nosso irmão, afinal de contas, era um pedido de alguém que estava no leito de morte, né? E que fazia um pedido àqueles que se dedicavam à criação da doutrina espírita e à elaboração da doutrina espírita, principalmente o nosso querido Allan Kardec. Então, Amadeu, essas são as primeiras informações que a gente tem sobre o caso que nós estudaremos hoje. E daqui a pouco a gente entra na comunicação que Allan Kardec e a equipe fez junto com o nosso irmão. O fato é que o nosso irmão Sanzon, ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862 e 8 horas após a sua desencarnação, 1 hora antes do seu enterro, né, do enterro do seu corpo, né, Allan Kardec, junto com uma equipe, se reuniu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá o médium chamado Lemarie, né, ele acaba, que não conhecia Sanzon, diga-se de passagem, ele acaba transmitindo a comunicação depois que o espírito de Sanzon é evocado. Amadeu, suas primeiras impressões sobre tudo isso, meu irmão? Oi, Alexandre, que as bênçãos e o amor do nosso Pai misericordioso e bom continue nos envolvendo fraternalmente. Nossos cumprimentos à nossa irmã Cristina, ao nosso irmão Guilherme e a todos que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, no Facebook e no YouTube. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Esse é um fenômeno que, na verdade, nos chama a atenção. Esse membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele, depois desse acordo com Kardec, ele realmente foi evocado. Ele foi evocado enquanto o pessoal velava o corpo em uma sala, Kardec e a sua equipe se reuniam em outra sala e evocava. E aí, o que chama a atenção é a lucidez e as informações que ele passou. A lucidez dele, ele descreve a felicidade que estava vivenciando no mundo espiritual naqueles primeiros momentos. A presença dos amigos que trabalharam com ele, que assistiram-os na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os parentes que estavam recebendo, naquele momento imediato após o desencarne do corpo físico, a felicidade que ele estava vivenciando, ele não tinha vocabulário, condições de descrever essa felicidade. Inclusive, emocionante ele descrevendo isso para Kardec, porque ele estava vivendo um momento de extrema felicidade. Primeiro, porque saiu daquele sofrimento
que o manteve durante meses acamado até chegar ao desencarne. E depois, a felicidade da recepção. Os amigos, os parentes, os espíritos que trabalharam com eles na sociedade foram recebê-lo. E ele descrevia que não tinha condições de verbalizar com a fidelidade o que estava presenciando. Então, isso vem demonstrar uma clareza extraordinária o que acontece no mundo espiritual. Com espíritos bons, é bem importante lembrarmos, nós estamos tratando aqui de um espírito esclarecido, de um estudioso, de alguém que, inclusive, mesmo antes do desencarne, se comprometeu a ser submetido às perguntas, questionamentos, para corroborar do mundo espiritual com o trabalho que estava sendo feito. Porque naquela época Kardec estava elaborando informações para o Livro dos Espíritos, aliás, para o Céu e o Inferno. E aí aquilo foi de uma importância extraordinária. Mas se nós pararmos e pensarmos o que nos acontece, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, e aí você, Alexandre, já presenciou e por seu intermédio, inclusive, vivenciamos essas experiências, irmãos que chegam na casa espírita, na reunião mediúnica, literalmente perdidos. Uma visão específica do ambiente que eles se encontram na sala. Quando você pergunta o que é que ele está vendo, ele descreve o ambiente da sala. E aí, muitas vezes, a espiritualidade sugere que você vá lá, aplique um passe e peça para ele entrar na sintonia do plano espiritual e, de repente, eles vislumbram o mundo espiritual. E aí a felicidade é incomensurável, porque, de repente, está ali ao lado dele, parentes e amigos que ele não via há tanto tempo, e que essas pessoas sofriam pelo despertar de sua consciência, e, de repente, eles são tocados. São momentos que, muitas vezes, a gente chega às lágrimas de felicidade por aquele momento extraordinário. Então, dá para a gente perceber essa diferenciação. Um espírito nobre que poucas horas depois, 8 horas depois do desencarne, ele já consegue transmitir informações com fidelidade no mundo espiritual. E outros que vêm há dezenas, centenas de anos perambulando por aí, sem se aperceber sequer que existe o mundo espiritual, porque, na verdade, muitos deles estão procurando o céu que foi prometido e que, na verdade, o céu ou o inferno são apenas estados d'alma. A gente lembra também do nosso irmão Bezerra de Menezes, que, após o desencarne, à noite, na Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, ele deu uma mensagem extraordinária falando sobre a sua vivência. É claro que depois ele foi para o Hospital da Esperança, passou todo aquele período de repouso, aquela história toda, que inclusive Divaldo descreve quando ele desperta a recepção que ele teve no mundo espiritual. Mas a lucidez desses espíritos nobres, depois do desencarne, é qualquer coisa de fantástico. No corpo geral, seria isso a princípio, irmão. Muito bem, meu irmão Amadeu. Obrigado aí pela introdução maravilhosa que você fez aí, meu irmão. Eu vou passar logo a palavra para a nossa irmã Cristina e logo depois para o nosso irmão Guilardo. Cristina. É um caso assim, bem interessante da gente estudar, de a gente falar aqui, porque para a maioria de nós que não tem essas informações com relação a esse processo de desencarne. E a gente sempre acha as coisas assim que as coisas são muito arrumadinhas no espiritismo, e acontece assim de uma forma que a gente muitas vezes nem programa. E eu acho muito interessante, porque esse assunto de hoje se refere muito à fé de Sanzon, né? Com relação a tudo isso. Ele acreditava fielmente que depois do desencarne ele já iria se comunicar, ele conseguiria isso, já deixou isso acordado, né? Já fez esse acordo. E o evangelho de hoje, quando Guilherme abre e diz, eu abri aleatoriamente, fala sobre a fé humana e a fé divina. Então, acho as coisas assim, muito, como se arruma, como se chega as coisas para nós nesses momentos. Há uma situação também que é muito importante nessa história, é que nós temos a informação, a grosso modo, de quando desencarnamos,
Não conseguimos nos encontrar imediatamente, não passamos pelo momento da confusão, de ficar perdido sem saber aonde estamos e o que está acontecendo. E esse espírito era um espírito já bastante evoluído, já de uma certa grandeza, mas mesmo assim ele também relata que passou por breves momentos de confusão, mas também passou por isso, e logo se orientou para cumprir, para fazer aquilo que ele já tinha deixado acordado. É uma história, assim, bem interessante, e que acredito que no decorrer do programa a gente vai falar muito sobre isso, entrar nos detalhes disso, toda essa história toda. E também uma coisa que é muito surpreendente é quando perguntam para ele como ele se sente, como está o corpo dele. E a gente sabe que antes do desencarne ele estava bem doente, o corpo muito fragilizado, com muitos problemas, e agora ele diz com uma palavra: eu me sinto renovado, já não tenho mais aquele corpo, já não sinto a dor, já não sinto mais nada. Então, é um relato muito, muito interessante, muito fiel do que acontece do outro lado, e que a gente, no decorrer do programa, vai entrar em maiores detalhes. É isso, Alexandre. Muito bem, minha irmã. Antes de passar para Guilardo, eu só queria falar uma coisa. O Allan Kardec, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, ele organiza relatos de vários espíritos de acordo com a condição em que esses espíritos se apresentam. Nós estamos estudando nesse programa de hoje o relato de Sanzon, que ele é classificado na categoria dos espíritos felizes. Por que espíritos felizes? Porque nesse momento a felicidade para esse espírito é maior do que os tormentos, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de, em outros programas, estudar relatos de espíritos que não estão na mesma condição que Sanzon, né? Espíritos que relatam, por exemplo, sentirem ainda o corpo em decomposição, sendo comido pelos vermes, né? Então, por que tamanha diferença nesses sentimentos? Quer dizer que os espíritos não sentem igual, não, quando desencarnam? Não são todos eles que deixam de sentir dores, que deixam de sentir as vicissitudes da doença que levou ele à morte? Não são todos eles que sentem como Sanzon, não? Não, gente. Cada experiência é diferente. Cada experiência vai trazer as características que o espírito, naquele momento, está trazendo consigo, a condição que ele traz consigo, né? Isso é importante. Conseguir se desmaterializar tão rapidamente como o Sanzon conseguiu, não é para todo espírito. É preciso que a gente saiba que é necessário, antes de tudo, um bom conhecimento do espírito, e conhecimento não é tudo, né? E uma boa atitude diante da vida, que vai dando a você, aos poucos, a oportunidade de, nesse momento de desprendimento, você ter mais facilidade de se, vamos dizer assim, desvencilhar das sensações corpóreas, tá bom? Mas tem outras realidades que nós vamos ter que compreender estudando aqui em outros programas. Mas o programa de hoje é para estudar o caso de Sanzon, espírito feliz, que, como muito bem disse nossa irmã Cristina, já começou a sentir o alívio imediatamente depois que se desprendeu do corpo, né? As dores daquele 1 ano de sofrimento na doença, né, ele já não sentia mais, né? Isso ele já não sentia mais. E ele relatou isso muito claramente, como a gente vai ver. Mas antes eu vou passar a palavra para Guilardo, para depois a gente entrar nos detalhes. Guilardo. Bom, Alexandre, depois de tantos esclarecimentos aí, eu acho que, assim, isso vai ficar pouca coisa para me acrescentar. Mas é o seguinte, esse estudo que a gente está iniciando hoje é um estudo realmente muito bom, e a gente, excelente o tema, e a gente está entrando na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, e é interessante que a gente diga que a primeira parte, Allan Kardec, ele trata da justiça divina, né? Ele fala de um código penal da vida futura, né? E nessa segunda parte, ele vem exemplificar exatamente aquilo que ele falou na primeira parte, o que acontece com os espíritos, quando ele desencarna, no mundo espiritual. E muitas pessoas dizem para a gente: não, como é que é assim, se
ninguém nunca veio contar. Está cheio de relatos de espíritos que vieram contar como é o plano espiritual, a obra de Chico está repleta de casos, tem os casos de André Luiz, que nos ilustra muito bem como é esse desencarne. E o espírito de Samson é muito interessante, Alexandre, porque além dele ser um espírito muito evoluído, e o caso dele é um caso de um espírito, que você falou muito bem, já com esclarecimento, já que teve uma vida dedicada à caridade, ao amor, né, a prestar o serviço, a solidariedade, e ele até vai dizer, né, que se você tiver uma vida voltada para o amor, a caridade, ao bem dos outros, ao desprendimento, nenhum poeta seria capaz de descrever a alegria que você vai sentir quando você desencarnar, né? Então, e ele teve essa bênção, essa permissão, devido realmente ao serviço que ele tinha prestado na obra divina, né, na obra do Cristo. E é interessante também a gente ver a importância, Alexandre, da gente ter o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Porque como ela vai facilitar quando eu passar dessa vida para a vida espiritual. Porque a vida ela é uma só, né? Não existe duas vidas. A vida é uma só, que é vivida momentos encarnados e momentos desencarnados. Mas para que a gente compreenda, quando nosso retorno ao mundo espiritual seja facilitado, é necessário um conhecimento prévio que vai nos ajudar demais. É por isso que a gente está estudando a obra do André Luiz, Nosso Lar, a gente está vendo ali, né, como é importante você ter um conhecimento prévio da vida espiritual e confiar, né, como Samson aí, ele acreditava fielmente, e ele tinha aquele desejo de provar, olha, é assim mesmo. Ele queria até que os filhos deles vissem, olha, é assim mesmo, é do jeito que eu dizia para vocês, está vendo? Eu voltei, e foi abordado aí, Alexandre, por um médium que não conhecia ele, né, para provar. Kardec era tão cuidadoso, né, meticuloso, que ele trouxe um médium que não conhecia ele para que desse mais veracidade, desse mais robustez às informações, né? E só para ilustrar mais um pouco, ele fala aí, por exemplo, no caso do ateu. O ateu, quando ele está para desencarnar, ele só vislumbra o quê? Como ele fala na época, né? O machado e o nada, né? Ele fica desesperado, ele não tem. Quando a pessoa já tem aquele conhecimento prévio, ele tem aquela tranquilidade que Paulo teve, que Pedro teve, que Jesus teve. E, enfim, então a gente vai estudar aqui, nessa nova série de programas, né? Vários tipos de retorno ao mundo espiritual de pessoas. Hoje, uma pessoa totalmente esclarecida, uma pessoa já voltada, muito evoluída, né? E vamos estudar casos também de pessoas não tão evoluídas, de pessoas um pouco equivocadas, como foi a sua chegada no mundo espiritual. Então, inicialmente, seria isso, Alexandre. Perfeito, meu amigo Guilardo. E aí, todos vocês, ao modo de vocês, trouxeram um pouco de informações importantes, né? Amadeu, eu queria chamar a atenção para uma coisa, Amadeu. O nosso queridíssimo Allan Kardec, antes mesmo de começar a falar sobre os exemplos desses espíritos, começando com o exemplo de Samson, Allan Kardec faz uma incursão sobre o passamento. Né? O que ele chama de passamento seria essa transição entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, ou seja, o processo de desencarne. Lembrando que o desencarne é um processo, gente, é um processo, não é algo que se dá assim, pay-buff, não. É alguma coisa que passa por todo um processo, tá bom? A desencarnação. Então, desencarnar não significa... Nós já temos pergunta no ar, vamos passar para as perguntas. Desencarnar não significa a gente simplesmente deixar de viver na carne. Às vezes, o perispírito demora um pouquinho para se desprender totalmente. É por isso que muitos espíritos, às vezes, Amadeu, relata, né, alguma sensação que o corpo físico que está sentindo no momento, né? E que não era para o espírito sentir naquele momento. Mas aí Allan Kardec, falando sobre esse processo do passamento, Allan Kardec diz para a gente, Amadeu, interessante esse ponto, ele diz o seguinte, ó, que na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte,
as sensações. E aí, quando ele pergunta a Sanson, como foi o momento do desencarne, ele pergunta aqui o seguinte, na oitava questão aqui, ele pergunta: tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? E o Sanson responde: parte-se a vida e a vista, ou antes a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Então, note, esse momento da perturbação, mesmo que seja rápido, os espíritos ainda sentem. Ele ainda sentiu um pouquinho de desorientação, né? Mas logo, logo ele se restabeleceu. Talvez em razão da estatura do seu espírito, né? E aí nós temos perguntas no ar, Amadeu. Eu vou deixar isso aqui no ar para você, mas vamos para a pergunta do nosso ouvinte, que Tavares vai colocar aqui, que de repente uma coisa pode estar ligada à outra. Tavares, se puder aí colocar o que um espírito feliz, depois de haver morrido, quando volta para o céu, o que o qualificará para isso? É a pergunta de Júnior de Nova Parnamirim. Então, o que é que qualifica o espírito para ele ser, pelo que eu entendi da pergunta de Júnior, para ele ser considerado um espírito feliz, Amadeu? Feliz. Responda aí para a gente, por favor, meu irmão. Muito bem, seu Alexandre. O nosso Júnior aí está nos apertando sem abraçar, né? Mas vamos lá. Vamos aproveitar, acho que a pergunta cabe, inclusive, essas citações que você fez no início. Veja bem, o que vai qualificar o espírito como feliz ou como sofredor, como espírito puro, espírito bom, espírito sábio, etc., é as suas condições, como ele se apresenta no mundo espiritual. Nós nos referimos anteriormente que alguns, e aí eu tive a oportunidade de vivenciar isso, lá no grupo caritativo São Francisco de Assis, me deparei com espíritos ainda da época das cruzadas, que estavam vivendo aquela experiência das guerras praticadas lá pelas cruzadas, da época do período feudal, onde aqueles espíritos em bandos saíam atacando os feudos e se apropriando do espólio, matando e fazendo todo tipo de absurdo, viviam presos àqueles momentos. Veja quanto tempo faz até o presente. Mas aí o nosso irmão Bezerra de Menezes nos fala também desse tupô, ele chama de tupô da morte, que é esse momento que se dá no momento do desligamento até a aquisição da consciência do outro lado, no mundo espiritual. E aí essa transição, o irmão Bezerra chama de tupô da morte, que ele, como o espírito que nós sabemos, o espírito evoluidíssimo, nosso mentor, ele passou por isso. Ele foi recolhido, inclusive lá no Hospital da Esperança, e Divaldo descreve o despertar dele, sendo recebido por aquela multidão de pessoas que ele atendeu, como a Celina explicou a ele. Ora, mas nós vamos entender que o que vai qualificar as criaturas no mundo espiritual não é a autoridade, não é os bens que a pessoa deteve aqui na Terra, mas pelo contrário, as qualidades morais. O que é que ele adquiriu em termos de conhecimento e o que é que ele praticou em termos de moralidade, na prática do bem. Porque é isso que vai estar lá na sua ficha kármica e ele vai ser tido como feliz, como sofredor, como perturbador, como doente, como enfermo. É ali que vai ter a diferença. Não é à toa que, por exemplo, na reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionário da Luz, o Alexandre escreve para André Luiz, ele nos traduz isso no capítulo 13. Não é à toa que você, para que ocorra uma reencarnação, pega lá a ficha kármica, está no capítulo 12 daquele livro, pega uma ficha kármica e monta uma estrutura da futura encarnação a partir das informações que tem naquela ficha kármica. Imagine, por exemplo, uma criatura que teve uma vida aqui
desequilibrada, espoliou os interesses dos outros, se apropriou indevidamente dos pertences dos outros, perturbou, feriu, agrediu, quem sabe até matou, praticou todo tipo de absurdo. Ele chega no plano espiritual, vai encontrar um paraíso aguardando? Certamente não. Ele vai despertar num clima de extrema dificuldade, vai para o mundo espiritual. Quando desperta, pensa muitas vezes que está aqui na Terra num lugar diferente, foi transportado para um lugar diferente, porque ele não sabe distinguir o que é a vida espiritual e a vida física. Ele vive as sensações que estava habituado a viver no corpo físico, mas não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Então, ele vai sofrer as contingências do que ele praticou aqui na Terra. Agora, um espírito bom, um espírito nobre, um espírito detentor de conhecimento, que teve trabalho prestado na Serra de Jesus, ele vai se sentir feliz, primeiro, pelas vibrações amoráveis que vão nutrir a sua estrutura a partir daquele instante, desvencilhado daquele corpo que era um instrumento de peso para ele. E ele sentia as consequências da doença, as dores e os sofrimentos que o corpo físico transmitia para a estrutura espiritual. Lá ele vai sentir a paz e a harmonia, a presença dos amigos, dos parentes, um ambiente de paz que ele vai vivenciar. Isso é que vai qualificar o espírito, como você muito bem definiu, como um espírito feliz. Ele está feliz porque saiu dessa situação de sofrimento do corpo físico e agora se sente liberto, com a consciência ampliada, com as condições de percepção muito mais aguçadas, entendendo o que está acontecendo com ele e vivendo a felicidade de quem passou um período viajando e depois retorna para o seio familiar. E aí é recebido com a felicidade de ter cumprido a sua tarefa e volta enriquecido com os conhecimentos da sua experiência durante a viagem. É isso que vai caracterizar o irmão quando retorna ao mundo espiritual na condição de espírito feliz. Mas aí eu até sugiro que você, em outra oportunidade, converse também sobre o irmão Jacó, por exemplo, que é o Frederico Figner, que foi, inclusive, presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele é um desses espíritos nobres, como o próprio irmão Sanzon, que descreve o seu desencarne. Ele trabalha todos os pontos de desligamento do seu próprio corpo físico, e ele descreve toda a passagem. A única coisa que ele vivenciou é que o irmão Bezerra levou ele para a praia, e lá ele deitou na areia da praia, botou a cabeça no colo da filha Marta e ficou recebendo as emanações da praia para restabelecer suas energias. Mas ele contou todo o relato, e ele não teve esse tupor. Ele saiu de uma transição, ele passou por essa transição e despertou com plena consciência do outro lado. É realmente uma coisa extraordinária e é coisa de espírito feliz. Não é isso mesmo? Muito bem, meu irmão Amadeu. E assim, o irmão Sanzon precisou de 8 horas, né? Ele diz aqui na quarta pergunta, Kardec pergunta aqui a ele, ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? E ele diz, ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento. E eu não sei como agradecer-lhe. Então, depois de 8 horas, o nosso irmão Sanzon recobrou toda, né, a lucidez para poder, naquele momento, ser evocado, naquele momento, estar em condições de falar alguma coisa. Mas essas 8 primeiras horas foram horas de transição, né? Em que o espírito ali estava precisando de um pouquinho de cuidado para poder recobrar a lucidez. Ele passou aí 8 horas, então, em perturbação. Agora, Amadeu, essa perturbação pode durar muito tempo, meu amigo. Essa perturbação pode durar meses, essa perturbação pode durar anos. Essa perturbação, né? A literatura espírita nos traz exemplos assim, né, de quantos espíritos se perdem nesse período de perturbação, e se ele não conseguir sair daquilo que ele muitas vezes entra, né, ele demora um bocado para sair dessa perturbação. Mas nós temos aqui uma outra pergunta ou colocação de um ouvinte aí que diz o seguinte: ouvi um comentário numa live
do desencarne de uma mulher que ela mesma cortou os fios ou cordão do corpo. E ela era evangélica. E também era bezerra que iria fazer isso. E ela pediu para fazer. Acho que a citação está num dos livros de Chico. É verdade? Lindalva Moura, Barão do Rio Branco, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Antes de passar aí para qualquer irmão, para a gente poder falar sobre esse caso que a irmã está colocando aí, né? Olha só, nós temos aqui material farto para analisar todo tipo de situação, né? O próprio Amadeu já falou aí de um desencarne que está, inclusive, relatado em livro, né? Um livro escrito também pela lavra da mediunidade de Chico Xavier, né? Tratando sobre o desencarne lá de um ex, inclusive, presidente da Federação Espírita Brasileira. Eu tenho muita confiança em toda a produção que Chico fez. Eu tenho muita confiança. Eu acho que a produção de Chico é uma produção que merece o maior respeito de nós espíritas, né? Chico, um espírita praticante, né? Um médium extraordinário, veio com uma missão, né, divina muito importante no nosso planeta, e principalmente entre nós aqui no Brasil, né? Então, eu confio muito na obra de Chico e nos relatos que os espíritos trazem a partir da obra de Chico Xavier, minha irmã. E entendo que a evolução espiritual, ela está toda relatada por Allan Kardec, né? Lá nos livros da codificação, né? A gente consegue observar lá todas essas faixas de evolução espiritual, de uma maneira muito bem colocada lá por Allan Kardec. E os espíritos que estão em um nível de elevação espiritual acima de nós e bem acima de nós, eles são possíveis de fazerem muitas coisas. Inclusive, o próprio Sanzon já deixa claro para a gente que ele já não se encontra mais entre aqueles que estão ligados à Terra, né? É um espírito aí de uma elevação tão grande que já estava ligado a um outro planeta. Ele mesmo deixa claro esse relato, né? Se a gente continuar lendo o caso de Sanzon, a gente vai ver isso lá na frente. Então, minha irmã, é possível tudo, né? Aquilo que é relatado é possível. Agora, é necessário a gente observar tudo também com bom senso, né? Para ver se as coisas podem realmente, no crivo do bom senso, serem consideradas verdadeiras ou não. Então, essas coisas a gente observa analisando a produção mediúnica, quem produziu, se traz um pouco de credibilidade, a gente já acredita um pouco mais, e depois a gente casa com tudo aquilo que a gente aprendeu na doutrina, né? E vê que é possível isso acontecer, tá bom? Então eu passo aí para qualquer um dos colegas que queiram fazer seus relatos aí. Nós estamos nos encaminhando, Amadeu, Guilardo e Cristina, para o final do nosso programa, né? Quem quiser aí fazer comentários em cima do que a irmã colocou, está aberto, ok? Ô Alexandre, eu gostaria de aproveitar e fazer minhas considerações finais, agradecendo a oportunidade, e lembrando que a dúvida aí, aliás, a surpresa, melhor dizendo, não é o fato dela ser evangélica, porque a elevação espiritual vai depender de religião. A surpresa que poderia parecer é o fato de ela ser um espírito com capacidade para ela mesma desligar os seus pontos de força vinculados ao corpo físico. Esse é que é o ponto X da questão. O fato dela ser evangélica, católica, espírita, isso não é relevante. O relevante é ela ter essa capacidade e o irmão Bezerra autorizar. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela feliz oportunidade e até a próxima. Valeu, Amadeu. Guilardo e Cristina. Nós iremos continuar no próximo programa ainda falando sobre Sanzon, porque eu acho que muita coisa ficou para ser dita ainda. Vamos continuar. Uhum. Que se coloca aqui, quando ele pergunta, quando ele faz a primeira comunicação, né, com os vivos,
E ele diz que ele começa logo agradecendo a Deus, dizendo que é uma graça especial que Deus o concedeu de estar ali nesse momento, né, para cumprir esse acordo que tinha feito com os colegas. E ele está tão emocionado, assim, de estar ali naquele momento, de ser ele naquele momento, que ele diz, eu sou tão fraco que eu tremo. Quer dizer, de emoção, muitas vezes quando a gente está emocionado, a gente sente realmente que treme. E no decorrer aqui da história, que vai relatando, quando pergunta a ele, perguntas assim que eu acho que é muito importante para que o ouvinte tenha esses detalhes, porque muitas vezes são perguntas que a gente faz quando não tem esse conhecimento e que não tem resposta. Como uma pergunta que tem aqui, que diz, conservaste as ideias até o último instante? E muitas vezes a gente não sabe se o espírito está consciente ou inconsciente no momento da morte. A gente não sabe como é que isso se passa, e aqui vai responder. Também, outra pergunta que tem, tiveste consciência do momento em que o espírito exalou o último e derradeiro suspiro, e ele vai contar bem direitinho como isso aconteceu. Então, eu acho que é muito importante a gente entrar nesses detalhes em uma próxima oportunidade, no próximo programa, para que os ouvintes tenham esse conhecimento. E é muito, muito interessante esse estudo. Se alguém puder e tiver interesse, vá no livro, leia e estude, para também poder participar conosco no próximo programa. É isso, Alexandre. Valeu, Cristina. Guilardo, meu irmão. Alexandre, eu gostaria só de comentar alguma coisa com relação ao que a nossa irmã lá do Rio de Janeiro perguntou. Primeiramente, eu gosto de dizer aquilo que você falou, né? Que realmente você precisa ver a fonte, a origem dessa informação. Eu confesso a você, eu já li muita coisa do Chico, muita coisa. Eu não vou dizer que não tenha. Eu não lembro dessa passagem nas obras do Chico. Eu já li muita coisa. Eu vou pesquisar também, ver se eu consigo achar. Mas o que eu tenho para dizer, assim, a respeito é o seguinte, veja bem, você tem espíritos muito evoluídos que vêm lhe auxiliar no seu desenlace, é um prêmio que poucos merecem, né? Veja bem, você pega a Joana, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Pedro, Paulo, todos eles, quem veio fazer o desenlace foi o próprio Jesus, né? Então, isso é um prêmio, você ter um espírito evoluído, vir lhe buscar e vir, né? Eu não sei se realmente essa faz parte de uma informação vinda de Chico Xavier. Eu não vou dizer também que não tenha ocorrido, que não possa ocorrer, não sei. Mas eu considero assim, é um momento ímpar, né? E é um momento de grande alegria você ter, no momento do seu desenlace, espíritos de alta evolução vir fazer, né, cortar os laços, vir fazer o seu desligamento do corpo espiritual, né? É mais natural que aconteça assim. É o que eu acho, né? Valeu, meu irmão Guilardo. E como nós estamos nos encaminhando aqui para o fim, eu queria chamar aí nosso irmão Tavares para fazer aí a divulgação da rádio, se for da sua vontade, Tavares. É da minha vontade. E aqui tem a informação, ó, André Luiz, Livro Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier, capítulo 19, A Serva Fiel, outubro de 2020, André Luiz, Livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 19, meu amigo Guilardo. Nós vamos lá fazer a leitura para... Pronto, ótimo. Tavares. Vamos agora fazer a nossa divulgação da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio, que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós começamos a nossa programação da semana com o nosso querido Amadeu Ferreira, toda segunda-feira, a partir das 8 horas, ele faz o programa Nos Domínios da Mediunidade. Ele trata hoje do desencargo do Sigismundo, como foi, são todas iguais. Além de Amadeu, nosso Fueiro e Quintal e o nosso Ivan Augusto. Toda segunda-feira, a partir das 17 horas, conhecendo a vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira, com a nossa querida Zezé Franco, do Rio de Janeiro. E na segunda-feira, agora, dia
15, o Estação da Luz, 21 anos no ar, nós fizemos uma entrevista com Benildo Bezerra e Evani Gomes, que eles fizeram o lançamento do livro sobre a Sociedade Espírita João Nunes Maia, que há 26 anos trabalha lá em Teresina, no Piauí. Logo em seguida, a partir das 20h30, direto do Rio de Janeiro, o programa Espírita, o Espiritismo e Educação, com os nossos irmãos Marcos Emário e Ronaldo Gomes. Eles trabalharam a educação e o evangelho, né? E, em seguida, Delcio Soares, ele fez o Evangelho por Emmanuel, sempre a partir das 23 horas. Na terça-feira, onde nós começamos em São Paulo, com o programa Construindo Pontes para a Eternidade, com o nosso irmão Delcio Soares e Marília Soares, a Kátia Martins e o Hugo Laércio. Eles estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Estudaram ontem a gente, viu, meu amigo Alexandre? Eu e você, e Amadeu e seu Guilherme também. Evangelho. Logo em seguida, a partir das 17 horas, a nossa querida Silvia Almeida, do Rio de Janeiro, ela fez um estudo sobre o livro Nosso Lar. É o programa A Vida no Mundo Espiritual, estudando as obras do querido André Luiz. À noite, a partir das 19 horas, Vida em Abundância, com o nosso irmão Henrique França, de Brasília, Dádiva da Sobriedade e a Dor da Insanidade, ele que trabalha numa ONG, Salve-se assim, Maria de Magdala, que justamente trabalha com o encarnado e desencarnados que voltaram ao plano espiritual devido ao efeito das drogas lícitas e ilícitas. E tivemos também, a partir das 20 horas, o programa Herculano e o Homem no Mundo, né, com o nosso irmão Alberto Magno, o Wagner Tadeu, a Heloísa Pires e o Herculaninho Pires, filho do Herculano, mas ontem nós tivemos a presença do nosso querido Alberto Magno, falando sobre um livro do Herculano Pires, muito interessante, onde ele faz um comentário sobre o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino. Muito interessante o estudo, inclusive com o nosso irmão Osmar, filho ali da região de Sorocaba. E, em seguida, o nosso querido Amadeu Ferreira e Renato Bezerra fizeram o programa Evangelho por Emmanuel. Hoje, quarta-feira, nós estamos começando com o pé direito, com o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso querido Alexandre Santos, a Cristina Albuquerque e o Zé Guilherme, a participação de Amadeu Ferreira. Estão estudando o livro Céu e Inferno, a segunda parte, dos Espíritos Felizes, o querido e amigo Samson. E logo em seguida, a partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, com a nossa querida amiga Alcília Batista, lá do Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Ela vai falar sobre a trilogia bendita, os 3 Eds. E ela não botou o que é, justamente para dar perspectiva. São esses, que é a trilogia bendita que a nossa querida Alcília vai trazer para nós. E no final da noite, você, senhor Alexandre, voltando, né, vai fazer o Evangelho por Emmanuel a partir das 23 horas. Na quinta-feira, amanhã, nós voltamos a São Paulo, lá com o nosso querido Delcio Soares, a Marília, agora o Alexandre e o Hugo Laércio, fazendo o programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade. Vou estudar o Livro dos Espíritos, das questões 76 a 83, Origem e Natureza dos Espíritos. E à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos com o programa Estação da Luz, 21 anos no ar. O tema vai ser Obreiros do Senhor, com o nosso irmão Dineu de Paula. Ele é da Sociedade Espírita Laços Fraternos de Curitiba, e ele trabalhou durante muitos anos, não só na digitação, como todo o trabalho do programa espírita da Federação Espírita, Momento Espírita, aquele programazinho pequeno de 5 minutos, bem interessante. Ele durante muito tempo trabalhou no Momento Espírita. Logo em seguida, a partir das 21 horas, da quinta-feira, um mergulho no pensamento do Leon Denis, o Gênio Celta e o Mundo Invisível, primeira parte, com o Quarteto Fantástico, a Nilceia, o Luiz Lodi, a Terezinha e a Valéria, todos lá do grupo de estudo espírita Rita de Cássia, no Leblon, no Rio de Janeiro. E a partir das 23 horas, Alcília Batista volta, direto de Pau dos Ferros, a fazer o Evangelho por Emmanuel. Na sexta-feira, nós começamos de novo com Amadeu Ferreira, no programa Os Domínios da Mediunidade, trabalhando o final, justamente, da reencarnação de Sigismundo e as proteções divinas, com Ivan Augusto e o Freire Quintal e convidados. Logo em seguida, a partir das 9h30 da manhã, Silvia Almeida volta a fazer um estudo no programa Viver Sempre Melhor, Viver Sem Suicídio Não,
Aquilo que só se trabalha muitas vezes no Setembro Amarelo, a Web Rádio Estação da Luz faz esse trabalho semanal, tendo como base o livro Memórias de um Suicida da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. A partir das 15 horas, direto do Grajaú, o nosso querido Adolfo Nogueira faz o programa espírita Caminho da Redenção, Pagar o Mal com o Bem, 15 horas. É um menino de 85 anos que hoje faz parte aqui da nossa web rádio Estação da Luz. Logo em seguida, a partir das 16 horas, Zezé Franco vai contar histórias de espírito. O tema vai ser o candidato intelectual, que está no livro Contos e Apólogos, de Irmão X e Chico Xavier. Logo em seguida, na sexta-feira, a partir das 19 horas, Cartas do Além, Cartas Consoladoras. Estudando o livro de Chico Xavier, Espírito Diverso, Retornar o Contando, capítulo 8. Muito obrigado, mamãe. A história de Luiz Alberto Campos da Rosa, de Rio Grande do Sul. Em seguida, a partir das 21 horas, dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. Esse é o programa espírita quem comanda nosso irmão Enzo Obana, e ele está trabalhando o livro A Viagem Espírita de 1862 e outras viagens do querido Kardecão. Muito interessante o estudo. E logo em seguida, a partir das 23 horas, a Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro, faz o programa Evangelho por Emmanuel. No sábado, nós começamos a nossa programação às 18 horas, com o programa espírita Livros de Luz, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de Sueli Calda Schubert, com a nossa querida Zezé Franco. Qual é o objetivo do programa? É fazer uma dica de livro e explicar por que esse livro está sendo indicado, e isso a Zezé faz com muita maestria. Logo em seguida, a partir das 19 horas, nós teremos o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, com o nosso irmão Jade Calel, lá de São Paulo, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, é o centro do nosso querido Delso trabalha, e ele vai falar de Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal, e Maria do Pão, a negrinha que viveu e conviveu em São José do Egito, aqui no Pernambuco. Ela fabricava 100 pães para distribuir, só que apareciam 1000 pessoas e ela não sabia como. Ela fabricava só 100 pães e tinha 500, 600 mil pessoas e os pães não acabavam. Então, com certeza, ele vai contar essa história bem direitinho. Além disso, a partir das 23 horas, o nosso querido Hugo Laeste, de São Paulo, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel. No domingo, encerrando ou começando, como diz o nosso Cosme Deolindo, a nossa programação, Atualidade do Pensamento Espírita, com Cosme Deolindo e Silvia Almeida, lá do grupo espírita, da Congregação Espírita Francisco de Paula, ali no Leblon, no Rio de Janeiro. Eles vão fazer o programa, hoje o tema é bem interessante. Os animais têm alma? É uma pergunta. Vamos perguntar logo a partir das 21 horas. No domingo, nós temos o Evangelho na rádio, com toda a equipe aqui da Web Rádio Estação da Luz. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de papai se não nascer de novo. O item ressurreição e reencarnação. A preparação está lá no livro Pão Nosso. Não é o item 17, é o item 16, com certeza. E finalizando, a nossa Amanda Alves, de São Paulo, vai fazer o programa O Evangelho por Emmanuel. Então, essa é a nossa programação para essa semana que agora estamos no meio. Muito bem, meu irmão Tavares. Obrigado aí por passar a programação maravilhosa da Web Rádio Estação da Luz. Guilardo, meu irmão. Não, Alexandre, só para agradecer a irmã que deu aquela informação do livro e tal, mas eu gostaria só de acrescentar, eu já fiz uma pesquisa rapidamente, porque realmente eu não me lembrava dessa passagem. Mas tem uma passagem, mas é que o seguinte, é só para esclarecer, que foi permitido a ela dar início aos primeiros passos. Mas na conclusão do capítulo, ele diz assim, mas meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. Ou seja, não foi ela sozinha que conseguiu o desencarne. Foi permitido que ela se preparasse, que ela desse os primeiros pontos, né? Mas que realmente precisa de um auxílio de alguém mais preparado. Ô, Alexandre, beleza, que vocês ficassem na sala, que eu quero conversar rapidamente com toda a equipe, por gentileza. Tá bom, meu irmão, beleza. E aí, meus irmãos e irmãs, nós estamos finalizando o nosso programa de hoje, pedindo aí a nossa irmã Cristina para fazer a prece final, se for possível, minha irmã.
Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas. E agradecer infinitamente pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade de vida nesse orbe terrestre. Agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa família. Agradecer infinitamente por tudo. E te rogar, Senhor, força, fé e perseverança a todos aqueles que se encontram de dor e de aflição no dia de hoje. Que eles possam ter força para vencer essa prova e que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. E assim a gente encerra o programa Filosofia, Ciência e Moral, convidando todos vocês para na próxima quarta-feira, 8 horas da manhã, estarmos aqui novamente estudando a história aí de Sanzon e sua desencarnação. Valeu, até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.